Vamos abrir a Bíblia no livro de Marcos, capítulo 9. Marcos foi provavelmente o primeiro evangelho, ou o primeiro a escrever o evangelho de Jesus Cristo. Depois vieram os outros. Marcos capítulo 9, a partir do versículo de número 14. Diz assim: quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e, correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este sempre se apossa dele, lança-o por terra e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crer. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando-se muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não pudemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Em algumas versões, e jejum. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por essa experiência extraordinária. Quantas vezes, ó Deus, já podemos ver essa cena, pessoas se revolvendo, conduzidas, ó Deus, por espíritos das trevas. E, ó Deus, nós glorificamos o teu nome, porque também muitas vezes podemos vê-las, ó Deus, libertas pelo sangue do Senhor. Ó Deus, que o Senhor traga ao nosso coração a palavra de vida preparada para o Senhor, para que produza em nós a edificação. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou pedir o som que encontre um volume e deixe no volume, porque senão vai e volta e eu fico perdido aqui. Vamos lá. Andrew Blackwood não tinha microfone, não tinha os carros passando na rua, todos os ruídos da terra que nós temos hoje. Mas o grande pregador Andrew Blackwood é atribuído a ele que ele começava o culto na sua igreja, na hora da pregação, dizia ele, na hora que iniciava o culto, dizia ele: a partir deste momento, os céus e o inferno aguardam o resultado da nossa adoração.
E diz que sempre ele começava deste jeito. Cada pessoa era conscientizada à sua participação no culto de adoração ao Senhor, para que o resultado pudesse ser cada pessoa saber que teve participação, influenciou diretamente no resultado daquilo que aconteceu. Quando olhamos para esse texto, parece que o culto está começando normalmente. Nós olhamos para o texto, há um homem que traz um menino. Os versículos anteriores diz que Jesus está lá no monte, e ele está ali com apóstolos, e eles estão dizendo: Senhor, vamos ficar aqui. Jesus disse: não, a gente tem que descer, a vida continua, a gente vai descer. E quando eles estão descendo e chegam lá embaixo, há uma discussão, uma briga entre os apóstolos e a multidão. Mas que briga é esta? É que o culto não estava dando certo. E quando o culto não dá certo, as pessoas inventam alguma outra coisa para fazer no lugar do culto. Às vezes até brigar. Às vezes até discutir. Jesus se aproxima e vê que estão querendo bater nos apóstolos. E Jesus pergunta: o que é que está acontecendo? O que é que vocês estão discutindo com a multidão? E uma pessoa do meio da multidão sai, vai até Jesus e diz: Senhor Jesus, eu tenho um filho único, e ele é tomado por um espírito das trevas, um demônio, e onde quer que esse demônio o toma, o joga no chão, faz espumar, ranger os dentes, e eu trouxe esse filho ao Senhor. Prestem bem atenção. Eu trouxe esse filho ao Senhor. Só que Jesus não estava ali. Eu trouxe ao Senhor, mas eles não puderam fazer nada pelo meu filho. O culto está começando. Aqueles que vão povoar o culto, que estão presentes, merecem a nossa atenção. Está chegando um homem trazendo um filho endemoniado. No culto, por outro lado, há um grupo de apóstolos com experiências profundas com Jesus. E ainda no mesmo lugar de culto, há um grupo que está observando o resultado. O que vai acontecer? Ou temos pelo menos 3 grupos facilmente identificáveis neste culto que nós lemos o texto. O primeiro grupo, o grupo dos apóstolos, esse grupo está certo que todo culto é uma vitória. Então não precisa muito se preocupar. Lá no final Jesus vai dizer: e essa vitória que vocês estavam querendo só acontece com oração. Ou seja, Jesus está dizendo a eles: faltou oração a vocês. Há pessoas, mesmo nos dias em que nós estamos vivendo, porque são crentes em Jesus, pensam: a vitória está garantida, a vitória é nossa em nome do Senhor Jesus. Eu não preciso orar, eu não preciso ler Bíblia, eu não preciso ter comunhão com o Senhor, eu não preciso evangelizar, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Esse é o primeiro grupo, é o grupo que está no culto. Eu quero dizer a você como vai terminar esse culto para este grupo. As pessoas estão querendo bater nesse grupo. As pessoas estão escandalizadas pela falta de poder e de autoridade deste grupo. As pessoas estão olhando para eles e estão dizendo: não, eu trouxe, aquele homem está dizendo, eu trouxe o meu filho e coloquei diante deles, e eles não puderam fazer coisa alguma a favor dele. Quando você não tem consciência de que a comunhão com o Senhor, ela é contínua, ela deve ser ininterrupta, você deve todo momento, todo tempo estar em oração, buscando a face do Senhor. Você corre o perigo de terminar o culto como os apóstolos estão terminando este culto. Envergonhado, sem autoridade, sem respeito das outras pessoas que estão ao redor. Olham para eles, os apóstolos, e dizem: eles não podem fazer coisa alguma,
Eles não puderam fazer nada pelo meu filho. E a multidão está discutindo e dizendo: vocês não têm autoridade, vocês não têm poder, vocês não têm a autoridade que o Senhor Jesus tem. Ele não transferiu para vocês. O segundo grupo que nós percebemos aqui é o grupo daqueles que estão ali só para ver como é que a coisa vai acontecer. Esse grupo não participa do resultado. Esse grupo não está ali porque crê em Jesus. Esse grupo não está ali porque quer que o menino seja liberto. Esse grupo está ali apenas para observar. E a nossa geração é uma geração dessa maneira, que aprendeu a observar. E os instrumentos mais apropriados para essa geração, que foram criados, são Facebook, Instagram, a mídia social. De uma maneira, as pessoas estão mais preocupadas se elas serão observadas e aquilo que elas vão observar. Não estão preocupadas em ler. Se vai almoçar, tira uma foto do prato que vai comer para que todo mundo saiba o que ele vai comer. É ridículo. Mas isso todo dia. Qualquer coisa que vai fazer, por menor que seja, me permito, por mais idiota que seja, coloca no Facebook para todo mundo saber o que ele está fazendo. Eu viajei e uma pessoa, quando eu voltei da viagem, me disse: pastor, o senhor viajou, não botou nenhuma foto no Facebook? Eu falei: lá em casa tem cortina para ninguém enxergar lá dentro de casa, sabia? E eu vou botar minha vida toda no Facebook. Você tem cortina na sua casa? Para que seu carro tem isso filme? Para ninguém enxergar dentro do carro. E para que você expõe sua vida toda no Facebook? Este grupo está ali só para tomar conta da vida dos outros. Esse grupo está ali só para olhar para os apóstolos, só para ter pena daquele homem que tem um filho endemoniado, só para dizer que existe ali um jovem que está endemoniado e que continua endemoniado. Está ali só para jogar pedras. E nós temos uma geração agindo desta maneira. Para essa geração não faz diferença como o culto vai acabar. Entrou e do jeito que entrou vai sair também. Entrou, viu um jovem endemoniado, e se ele foi embora endemoniado, não faz diferença alguma. E se o pai for embora sofrendo, não faz diferença alguma. E se o jovem continuar sofrendo do jeito que chegou, não faz diferença alguma. O importante é observar. E aí Jesus chega. Jesus olha para aquela situação e tem um terceiro grupo representado por duas pessoas, o pai e o filho. Eles chegam sofridos. Parece que não há esperança. Parece que não há saída. E o culto vai terminar daqui a pouco. Os apóstolos entraram seguros e estão envergonhados. Os que vieram só para observar continuam do mesmo jeito. Jesus se aproxima do pai do menino e ele diz: eu trouxe o meu filho para o Senhor. E eles não puderam fazer coisa alguma. Se você observar, ele disse: eu trouxe o meu filho para o Senhor. E eles não puderam fazer nada pelo meu filho. E Jesus, ele olha: se o Senhor pode fazer alguma coisa, tem misericórdia, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus disse: se eu posso, tudo é possível aquele que crê. E o culto está rolando. Você crê nisso? Veio o desafio da fé para aquele homem. Jesus disse: você acredita? Você é capaz de crer? E ele disse: eu creio. Mas Senhor, se não é suficiente, me ajuda. Ele está no culto e ele está dizendo: Jesus, eu não quero que o culto termine do jeito que começou. Eu não quero sair daqui com meu filho do jeito que ele entrou. Eu não quero voltar para casa com o peso no coração que eu cheguei até aqui. Eu quero voltar para casa, Jesus, mas se a minha fé não é suficiente para aquilo que eu estou querendo, me ajuda, aumenta a minha fé.
E o culto já vai terminar, já. Jesus olha para aquele jovem endemoniado. A minha versão diz um menino. Ele era com a idade mais avançada, porque a pergunta de Jesus diz, desde quando? E diz, desde a infância. Então ele não estava na primeira infância, provavelmente na adolescência ou já entrando na juventude. Jesus repreende o espírito que está sobre o menino e ele é liberto. O espírito que está nele é expulso por Jesus e Jesus dá uma ordem. Que culto abençoado. Jesus olha e diz assim: espírito, eu te ordeno que saia deste menino e nunca mais entre nele. Amém? Nunca mais. Jesus não diz assim: você quer fazer o favor de sair? Não era uma negociação. Eu lembro de um dos missionários da Assembleia de Deus no Brasil, Dr. Lawrence Walson, fazia um culto de manhã. Todo dia, quando o dia estava amanhecendo, ele estava na Central do Brasil com uma aparelhagem e ele fazia culto toda manhã. E as pessoas saindo do trem, chegando nos ônibus ali, aqueles terminais, e milhares, se não milhões de pessoas passavam por ali e ele pregando. E um dia um bêbado resolveu fazer graça. E aí chegou e disse: eu sou um demônio. E o Dr. Lawrence Walson pregando, com sotaque, pregando, ele disse: eu sou um demônio. E caiu no chão e começou a tirar a atenção das pessoas. E rolava para lá, e rolava para cá. E o Lawrence Walson, missionário, dizendo: sai em nome de Jesus. E nada de sair. Ele perdeu a paciência, aquele sapato bico fino, ele deu um chute na costela daquele bêbado. E o bêbado na mesma hora, ele saiu, já saiu. Na mesma hora. Eu não sei. Pode existir uma técnica de expulsar demônio desse jeito que eu desconheça. Mas Jesus olha para aquele espírito e Jesus diz assim: eu te ordeno, sai dele. E vou te dizer uma segunda coisa: nunca mais entre nele. Olha só, que extraordinário. E aí Jesus diz para o pai: é seu filho? Toma o seu filho, você pode levá-lo consigo. E o culto acabou. O homem que chegou arrasado, com um problema, ele volta para casa abraçado com o filho. O verdadeiro culto traz a você esta alegria de ver Jesus agindo na sua vida e no seu coração. Os apóstolos, você vai dizer: e os apóstolos? O texto termina assim: e quando Jesus chegou em casa, os apóstolos se aproximaram e disseram: Senhor, por que nós não pudemos expulsá-lo? Jesus disse: é que esse espírito, essa casta de demônios, não sai, a não ser com oração. Ou seja, o culto para os apóstolos só vai terminar em casa. Tem muita gente que o culto acaba na igreja. O culto para os apóstolos só termina quando eles chegam em casa. Eles sentam perto de Jesus e eles perguntam: Senhor, por quê? Jesus disse: só com oração. Então eu gostaria que você pensasse rapidamente essas três coisas. O que faltou? Jesus disse que faltou fé. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Segundo lugar, Jesus disse que faltou oração. Jesus disse: não sai, a não ser com oração. E em terceiro lugar, sabe o que foi que faltou? Faltou Jesus. Porque o homem trouxe o filho para Jesus, e Jesus estava lá no monte. Quando falta fé, falta oração, e falta Jesus, faltou tudo. Não é culto, é só briga. Quando você voltar para casa, pergunte a você mesmo:
Como foi que eu entrei? E como eu saí do culto? Será que ele vai continuar em casa?